Bem-vindos! Eu sou o pastor Heron Vieira, Igreja Batista Renascer em Samambaia. Nos alegramos com a sua presença. Nosso objetivo é conectá-lo ao amor de Deus. Não estamos aqui para julgar ou condenar. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu para apagar o seu passado de dor, de vergonha, e por isso ele te ama tanto. Obrigado por sua presença. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Por enquanto, nossas reuniões estão acontecendo de forma online. Temos 3 salas de oração, às terças e quintas de 5 às 6 da manhã, às 20 horas na sexta-feira, pelo aplicativo Google Meet. E aos domingos, às 10 horas, também pelo Google Meet. Você querendo participar, passe-nos a mensagem pelo WhatsApp 981 12 5103 e nós enviaremos para você o link para você participar. Temos em nossa igreja uma ação social onde estamos ajudando, contribuindo com algumas famílias da nossa região, com cestas básicas principalmente. Se você quiser participar, também entre pelo WhatsApp e entre em contato conosco. Isaías 40 diz assim, o verso 28, será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor sempre renovam suas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Deus de amor e bondade, de poder e sabedoria eterna. Em nome de Jesus, que o teu poder possa manifestar nesse tempo sobre a vida de cada uma das famílias da Igreja Batista Renascer, sobre os enfermos, sobre aqueles que estão em tratamento da Covid, ó Deus, pela nossa vizinhança em Samambaia, pelas famílias. Ó Deus, vem tirando do nosso meio toda ansiedade, toda angústia, dessa espera pela vacina, por uma solução. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Então queremos descansar em teu amor, descansar, ó Deus, na provisão do Senhor, Pai, para esse tempo. Em nossa nação, restaura a economia da nossa nação, abre as portas de emprego, dá sabedoria às nossas autoridades nesse tempo. Essa é minha oração. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em Jesus Cristo oramos. Amém. Vamos adorar o Senhor agora. Eu não temerei,
lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. No início eram as palavras, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar luz, veio pra nos resgatar. O amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz. Então vamos dar continuidade à série Uma Igreja Viva. Domingo passado nós vimos em Atos 2:42 que existem 3 características ali naquele versículo a respeito de uma igreja viva. 3 características que mostram que se uma igreja é ou não uma igreja de verdade, se é realmente uma igreja comprometida com o reino, uma igreja viva. E nós vimos ali que existem 3 características bem marcantes. A primeira
é a perseverança nos ensinos dos apóstolos, ensino, doutrina que eles aprenderam do próprio Senhor Jesus. A segunda característica é a comunhão e a terceira é a oração. Então, hoje nós veremos mais duas características de uma igreja viva, com base em Atos 2, verso 43. Antes, deixe-me ler uma frase sobre a igreja. A igreja é o povo peregrino de Deus, ela está em movimento, correndo para os quatro cantos da terra e para implorar que todos os homens se reconciliem com Deus, correndo para o final dos tempos para encontrar o seu Senhor que reunirá a todos. Leslie Neubigin falou esta frase. Então, essa frase não tem muito sentido, fala de uma igreja que está em movimento, constantemente envolvida com a reconciliação de todos os homens. E nisto envolve chamar pessoas para junto de si, para perto de si, para desenvolver uma vida de discipulado. E é uma igreja, então, que está focada em pessoas. Então, a segunda característica de uma igreja viva é uma igreja que teme ao Senhor e é uma igreja que nela naturalmente acontecem prodígios e sinais. Diz assim Atos 2, verso 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos ou discípulos. Então aqui a primeira característica de uma igreja viva, o temor de Deus. Então vamos pensar sobre essa palavra. Significa uma profunda reverência que cada crente demonstra. Para estes, as questões espirituais realmente importam. Ficam profundamente impactados com os feitos do Senhor, com aquilo que Deus tem feito, reverenciam-no, respeitam-no como Criador e Salvador. E temer a Deus, então, é a atitude que se espera de todo verdadeiro crente diante de um Deus todo-poderoso. Mas temer a Deus não é o mesmo que ter medo ou pavor dele, como muitas pessoas têm. Ao contrário, o temor do Senhor está diretamente ligado ao amor e à gratidão a Ele. Então, algumas pessoas parecem não compreender essa dinâmica de amar e temer a Deus simultaneamente, porque confundem medo com temor. No entanto, está escrito lá em 1 João, capítulo 4, versículos 18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe castigo e o que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Então, temer a Deus e amá-lo são atitudes que se fundem e se tornam inseparáveis. O serviço a Deus inclui essencialmente amor e temor. Você não pode enfatizar somente que ama a Deus e esquecer do temor. E não basta temê-lo sem amá-lo. Então será um amor vazio e superficial. De Gênesis a Apocalipse, este tema é colocado em evidência. Josué convocou o povo e disse: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e fidelidade. Josué 24, verso 14. Paulo exortou os crentes a aperfeiçoarem-se na santidade, no temor do Senhor.
2 Coríntios 7, versículo 1. Então, quando João fala no amor, que no amor não há temor, ele está, na verdade, nos conduzindo a um lugar seguro, ou seja, no amor de Deus que nos amou primeiro e nos escolheu. Então, ao confiar no amor de Deus, que Deus ele tem por nós, nós estamos sendo aperfeiçoados enquanto vivemos neste mundo sem motivos para ter medo ou para ter medo assim do santo juízo de Deus que virá sobre o mundo, juízo sobre o pecado. Em 1 João 3,17 vai falar exatamente sobre isso. Este temor que João então fala não é no sentido de ter reverência, mas é o temor do castigo divino por causa da iniquidade, por causa do pecado, né, que escravizou todos os homens. Sendo assim, podemos entender que existem dois tipos de temor a Deus. Primeiro, o medo que as pessoas, ou o temor que as pessoas têm, e as pessoas que sabem que não estão servindo a Deus e que não servem o único e verdadeiro Deus, elas sabem disso, mas continuam ali na sua vida, afastados, meio que em cima do muro. Então isso aconteceu quando os espias eles foram enviados a Jericó por Josué, e lá quando eles encontraram uma família, a família de Raabe, e eles foram, tiveram a oportunidade de ficarem ali meio que pernoitando naquela casa. E aí Raabe ela faz uma declaração que todos os habitantes daquela terra eles estavam apavorados por causa dos israelitas que ali estavam, né? E ficaram com medo, mas não demonstravam arrependimento, a não ser a própria prostituta Raabe, que acabou entrando na linhagem do povo de Deus. Aliás, ela entrou para aquela genealogia do próprio Jesus Cristo, né? Então, o segundo tipo de temor é aqueles que reconhecem e creem no único Deus e na certeza do seu amor e do seu perdão. O Salmo 130, no versículo 4, os versículos 3 e 4, diz: Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que possa ser temido. Então, esses dois tipos de temores. E aquela multidão, lá em Atos capítulo 2, aquela multidão de quase 3.000 pessoas que temeram a Deus após aquele discurso fervoroso de Pedro, e então eles ficaram com o coração totalmente quebrantado, todos eles receberam então o perdão dos seus pecados. E então foi um santo temor, claro, produzido pelo Espírito Santo na vida deles, que os fizeram se quebrantar e os conduziram ali a uma entrega, e eles foram então introduzidos na comunidade dos salvos, a igreja viva, aquela igreja então que se apaixonou pelo próprio evangelho, tanto que eles perseveraram então na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então havia uma só alma, um só propósito entre eles, estavam totalmente envolvidos na missão da igreja. Eles
respiravam, eles vibravam com aquilo ali, estavam realmente como uma igreja de brasas vivas. Um outro exemplo bem claro de pessoas que temeram a Deus por amor e não por medo, foi o próprio José. José, que foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo naquela terra, para aquela cultura, e estando lá, já envolvido ali naquele contexto, trabalhando na casa de Potifar. E um belo dia, enquanto eles estavam sozinhos ali, só ele e a esposa de Potifar, e ela, depois de ter feito várias tentativas, então um dia lá ela foi e armou ali uma cilada para José e pediu para que ele, né, pudesse então ter com ela um momento de prazer. E ele declara com uma posição firme, ele declara: como, pois, poderia eu cometer esse grande mal e pecar contra o meu Deus? Gênesis 39, versículo 9. Então, José, ele temia e amava a Deus ao mesmo tempo. Essa é a primeira grande característica de uma igreja viva, o temor a Deus. E a segunda característica, então, de uma igreja viva são os prodígios e os sinais. É natural que uma igreja viva, que está em perfeita comunhão com o Espírito Santo, experimente prodígios e sinais. Prodígios são fatos incomuns que transcendem as leis da natureza. É uma coisa surpreendente e assombrosa. Nós podemos ver isso na vida dos apóstolos, durante todo o ministério deles. Eles experimentaram, acho que quase que constantemente, eles ensinavam e eles estavam ali pelo poder de Deus operando sinais e maravilhas. Então, prodígios é um fato incomum que transcende a lei da natureza, que é algo assombroso. Já os sinais indicam o mesmo tipo de feitos, mas são encarados como algo assim, cujo propósito era didático naquele tempo e ainda o é até hoje, né? Ou seja, o de aumentar o ministério dos apóstolos e autenticar verdadeiramente o ministério deles, mostrando que operavam de acordo com o poder do Espírito Santo e não na força deste ou daquele apóstolo ou discípulo. Então, tais milagres extraordinários, eles atraíam muitos seguidores porque estes reconheciam que Deus estava realmente com aqueles cristãos. Em Atos 3, versículo 10, um homem aleijado de nascença, que havia sido curado milagrosamente após Pedro e João impor as mãos e orar sobre ele. E em seguida, no verso 10, diz que o povo daquela cidade, eles se encheram de admiração e espanto diante de tal fato, diante do que realmente acontecera àquele homem. Sinais e maravilhas. Romanos 15, 19 fala que Paulo, ele ao realizar os sinais e prodígios, e isso no poder do Espírito Santo, evidentemente, ele estava também
pregando o Evangelho. 2 Coríntios 12:12, ele afirmou que a igreja, aquela igreja de Corinto, eles viram as marcas do apostolado de Paulo, justamente porque sinais, maravilhas e milagres foram demonstrados àquela igreja, aos crentes daquela comunidade ali. E em 2 Tessalonicenses 2, verso 9, o apóstolo Paulo também vai declarar que Satanás, ele faz sinais e prodígios, sim, mas com o propósito de enganar as pessoas e mantê-las cativas da mentira e do engano, porque ele é o pai da mentira e do engano. Quando alguém toma para si a honra pelo milagre ocorrido, essa pessoa ela deve tomar muito cuidado, porque ela está se colocando no lugar de Deus, e ela poderá estar sendo até mesmo usada pelo próprio Satanás. Então, todo milagre, de fato, é para a glória e somente para a glória de Deus. Barnabé e Paulo, eles sabiam muito bem como dar glória a Deus. Em Atos 14, de 8 a 15, quando eles operaram ali um milagre naquela cidade, então eles, de repente, o povo reuniu e queriam então trazer oferendas e flores, animais como sacrifícios, achando que eles eram os deuses que haviam descido ali. Mas de repente, Barnabé e Paulo, eles rasgam suas vestes e vai para o meio do povo e diz: nós estamos aqui justamente para lhes pregar o evangelho, para que vocês se libertem desses falsos deuses que vocês servem e confiem no Deus único e verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso. E o povo, então, eles continuam ali insistindo, até que há um grande tumulto ali. Paulo acaba sendo apedrejado quase à morte. Mas eles deram glória a Deus. Não tomaram de forma alguma para si nenhuma honra. E então toda pessoa que se diz homem de Deus e toma para si essa honra, o de realizar milagres, que eu curei, que eu fiz assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, ele é um falso profeta. Não dá a glória devida àquele que tudo pode. Então, aqui, em Atos 5:12, os apóstolos realizaram, sim, muitos sinais e maravilhas entre o povo, mas tudo para a glória de Deus. Lá em Atos capítulo 2, e aí Pedro, né, e João, eles haviam curado aquele coxo, aquele aleijado de nascença, e aí eles realmente falaram para o povo: olha, foi o nome de Jesus, Jesus o Nazareno, no nome dele é que estes sinais, esse prodígio foi operado. Então, não tomaram para si nenhuma glória, nenhuma honra. Então, nós somos incapazes de realizar alguma cura, um milagre. Deus, através de pequenos vasos de barro, ele faz isso para ser glorificado. Então, uma igreja viva, uma igreja que teme ao Senhor, e quando sinais e prodígios, sinais e maravilhas acontecem por meio de uma pessoa, por meio da igreja, por meio dos servos de Deus, então estes, temendo ao Senhor, rendem a Ele
toda glória, todo poder, porque, como disse Paulo, a nossa capacidade vem do Senhor. A Igreja Viva, ela teme ao Senhor, ela realiza prodígios e sinais, tudo para a glória de Deus. Amém? Você realmente crê? Então não tenha medo, ore. Talvez você seja uma daquelas pessoas que já foi desafiado a orar, mas você fica com medo. Não, você pode sim, no nome de Jesus e para a glória dele, impor suas mãos, orar por qualquer pessoa, por qualquer problema, sabe, qualquer enfermidade ou qualquer outra coisa, sem medo, imponha suas mãos. Se você está vivendo nos caminhos do Senhor em santidade, não tenha medo de fazer isso, porque é para a glória de Deus. Entenda isso. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus opere através da vida de cada um de vocês para a glória dele. Igreja Viva do Senhor. Amém. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, do santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, do santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olá, chegando então ao nosso término desse culto, mas eu quero dizer que o culto não termina. Sabe por quê? Porque a nossa comunhão com Deus é uma comunhão ininterrupta através do Espírito Santo de Deus. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Então, eu gostaria de saber se esta mensagem falou o teu coração, você deseja mais informações, você quer tirar uma dúvida, você quer um estudo bíblico, entre em contato conosco pelo WhatsApp 98112-5103 ou pelo 981753869. Esses números são do nosso Disque Oração e você também poderá solicitar outros motivos, né, de oração. Grato pela sua presença, eu quero orar por você, encerrando esse tempo. Em Números tem a bênção apostólica que diz assim, Números capítulo 6, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Uma ótima semana a todos.